Você está com a Bíblia aí? Sim? Evangelho de João, capítulo 21. Ontem eu dizia para você que o capítulo 21 do Evangelho de João é o último texto bíblico. João saiu da ilha de Patmos, foi apacentar a igreja em Éfeso, e depois do livro de Apocalipse ele escreveu o Evangelho de João. Então, o capítulo 21 é o que fecha a Bíblia. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu. O que ele respondeu? Sim. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por favor, atente para isso. Eu considero essa a conversa mais importante, mais emblemática, mais significativa de toda a Bíblia. Porque essa é a pergunta mais importante que um ser humano tem para responder. De todas as perguntas. Todas. Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta mais importante que qualquer ser humano tem para responder. E Jesus chamou o seu discípulo mais excêntrico para falar de uma coisa que nós mais gostamos de falar. Em todos os sentidos. Eu tenho sérias dúvidas se nós, como humanidade, já falamos de algum assunto mais do que falamos de amor. Aqui no Brasil, em período de eleição, principalmente nas últimas, a gente dá um tempo. Mas a gente fala de amor muito e muito. Algumas pessoas, a gente só conhece elas porque se tornaram famosas, atravessaram os séculos com essa fama por causa da maneira como eles falaram de amor. Por exemplo, já ouviu falar de Romeu e Julieta, que antes de ser goiabada com queijo, é uma história de amor, que foi escrita há meio milênio. E pode ser que você não saiba nada sobre literatura inglesa e não saiba quem é Shakespeare. Mas todo mundo já ouviu falar de Romeu e Julieta, porque é uma história de amor proibido. Era um nobre e um burguês. Hoje já é um adolescente e um vampiro. Hoje não, ontem, né? Mas é uma história de amor. Eu vou começar uma frase aqui, aí você vê se você conhece. O amor é um fogo. E aí? Que arde sem se ver, né? É uma ferida. Aviso, abre um parênteses. Quem escreveu isso não foi o Legião Urbana. Aí quem falou foi Luiz Vaz de Camões, tá? Na mesma época de Shakespeare. Isso aqui é longe, é longe. Mas por que a gente sabe isso? A gente gosta de falar de amor. A gente fala muito de amor. Tira o amor da literatura e conta que sobra. Tira o amor da música e conta aí o que sobra. Tire todas as histórias de amor da indústria cinematográfica e veja aí o que sobra. Tira o amor do rádio, da TV, tira o amor da novela. Quando eu falo tira o amor da música, o que sobra? Rap, algum, né? Até rap fala de amor. A gente fala muito de amor, a gente gosta muito de falar de amor. A gente fala de amor o tempo todo. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós amamos na mesma quantidade e profundidade com que falamos? Com certeza não. Sim ou não? Não. Se nós amássemos como a gente fala de amor, a gente nem estava aqui mais, ou já tinha voltado para cá, né? Já era o fim do milênio. A gente fala muito de amor, mas na maior parte das vezes a gente não faz ideia do que está falando. Você acha que a humanidade sabe o que é amor? Porque tem alguém dando tiro em outro alguém e falando que é por amor. Há massacres por amor. A gente fazendo uma porção de coisa e está chamando um monte de coisa de amor, e quando a gente fala disso, ou a maneira como a gente chama de amor, já nos atrapalha. Eu vou sugerir duas coisas, só para a gente pensar. Eu acho que o amor não tem nada a ver com o sistema em operação nesse momento. Vou dar alguns exemplos. O amor é eterno? Sim ou não? Sim.
a minha geração, o meu momento de vida, este mundo, não curte coisas eternas. Se alguém ligar para mim e falar, me oferecer qualquer tipo de serviço, dentre todas as perguntas que eu vou fazer para o operador de telemarketing, uma você pode ter certeza que eu vou fazer. Quando eu não quiser mais, o que eu faço? Porque eu não gosto. E você também não. Nos assusta pensar em coisas que duram para sempre. Aquilo que você comprou hoje, ou 75% das coisas que você compra, viram lixo em 6 meses. Pouquíssimas coisas na nossa sociedade que devora é feita para guardar. A gente não namora, a gente fica. A gente não. A gente não casa, a gente tem uniões estáveis. A gente não tem amigos, a gente tem contatos. A gente não curte coisas que duram muito. Quando eu aprendi a mexer no Face, as pessoas falam para mim que Face é coisa da minha mãe. Quem tem? Você usa muito Face? Face? Agora que eu entendi do que se tratava. Tudo se torna obsoleto com uma velocidade gigantesca e o amor é feito para durar. E a gente arrepia com coisas feitas para durar. A gente não quer comprometimento. Não quer. Faça uma campanha evangelística por aí e ponha lá, pastor, ponha lá na frente da igreja lá. Venha e comprometa-se com Jesus. Vocês fazem igreja. As pessoas não querem comprometimento, mas amor envolve isso. Mas tem uma outra coisa que complica tanto quanto, ou talvez mais ainda. Eu vou pedir para você me ajudar e depois você me fala se eu estou certo. Qual de vocês aqui tem um cachorro, um gato, um passarinho, algum animal de estimação? Mantenha sua mão levantada se você pode afirmar nesse instante que você ama esse bicho. Deixa eu ver sua mão. Você ama esse bicho aí? Roberto ama lá. O que você tem lá, Roberto, que você ama? 2 cachorros. Quantos de vocês estão namorando? Mantenha a mão levantada, você pode afirmar hoje que você ama a sua namorada. Estou namorando aí. Calma que tem mais exemplo. Peraí. Você ama? Vai falar que não, né? Os casados que amam. Casado que ama. Os casados e não amam não precisam levantar a mão. Quem tem filhos? E pode dizer que ama, filho. A última pergunta. Você tem algum amigo? Não precisa ser um monte. Um amigo só que você pode dizer assim, aqui eu amo. Esse eu amo de verdade. Você já percebeu como você se enrolou? Com uma pergunta simples. Você ama o seu amigo? No mesmo formato, dá para chamar a mesma coisa, o mesmo sentimento daquilo que você tem pelo seu filho? Não. Você está caindo do avião, você tem um amigo e um filho, você pode salvar um. Você vai chorar no enterro do amigo. Não é? Mas vai salvar o filho. Você ama a sua esposa do mesmo jeito que você ama a sua sogra? Você ama o seu amigo igual você ama o seu cachorro? Mas a gente chama tudo de amor. Tudo amor. Eu amo o filho, eu amo a esposa, eu amo o lugar que eu moro, eu amo o lugar que eu trabalho, eu amo berinjela, eu amo cachorro, eu amo tudo, e é tudo amor. E aí eu chego para Deus e falo assim, eu te amo, ele fala, pode parar. Você me ama como? Se você não me amar mais do que tudo isso, eu não quero saber. Senhor, eu te amo tanto igual a minha mãe. Se for igual a sua mãe e seu pai, você não é digno de mim. É isso que ele fala. Aí ele fala, mas Senhor, eu não conheço nenhum amor mais do que isso. Ele fala, não, você está chamando tudo de amor, mas vem perguntar o que eu acho sobre amor. Nós usamos um monte de palavras diferentes. Quando a gente estuda um pouquinho grego, e talvez esse assunto de amor seja coisa de grego que as pessoas mais sabem, aí eles são muito mais específicos quando eles falam de amor. Muito mais. Há uma palavra no grego que é usada só para aquilo que você sentiu quando você viu alguém que você não conhece, que você se compadeceu dele, sabe? Aquela criança que você viu na rua. A pessoa que bateu na porta. Há uma outra, essa não está na Bíblia, mas a que está na Bíblia, por exemplo, é Eros. Já ouviu falar? Eros? De onde vem a nossa palavra erótico. Erótico hoje, na nossa cultura, ele está ressignificado, está mais para pornográfico. Mas erótico é o amor que existe de carnalidade entre um homem e uma mulher, é o amor romântico.
Eles não usam outras palavras, eles usavam essa. Talvez a mais usada é philos. E aí a gente tem um monte de palavras derivadas dessa, né? Todas as filias aí. E a filosofia, filantropia, por aí. É interessante que é um conceito, né? E o conceito diz assim, esse tipo de sentimento, philos, ele não se desenvolve num conceito sem que haja profunda admiração. Eu acho que eles estão certos nisso. A gente não ama as pessoas que a gente não admira. Não é assim que você? E você está com a pessoa e aquela admiração chegou no zero, não vai durar isso. Aquilo que sentimos pelos nossos filhos, por exemplo, está nessa categoria. A gente tem profunda admiração. Você já foi diretor JA ou não, você sabe que, em geral, quando a gente faz programação de Dia das Mães, que é classificado por eles como filos, a programação de Dia das Mães acontece assim, o playback toca uma música, as crianças cantam outra, em outro tempo, recortaram uma cartolina, um EVA, e elas colocam na frente da cara. E o que as mães fazem? Elas choram, elas estão assistindo uma mistura de Cirque du Soleil com Aurora Boreal. Chora, vendo a coisa mais linda do mundo. Programação de Dia dos Pais. Você compra um carro pro pai, ele sai com a mesma carga que ele veio, né? Sentimental, admiração. Ele olha assim e tem em alta conta. A nossa relação com os craques dos times que admiramos é assim. Rola um sentimento mesmo. Ele é profundamente, ele faz arder o coração, ele dá gelinho. Você admira muito, você põe assim e fala, uau, eu jamais faria isso. Agora dá uma pausa. Quando a Bíblia fala da sua relação com Deus, ela só usa uma palavra. Ela não usa essa. Ela usa a palavra ágape. Todo mundo fala ágape, então pode ser ágape, tá bom? É igual o platita. Todo mundo entendeu. E se você não entendeu ou não prestou atenção em tudo que eu disse até agora, você tem que prestar atenção nisso, porque a sua vida depende disso. E muito. Eu vou começar e vou citar uns versos que nós conhecemos, tá bom? Alguém chega para Jesus e fala, Jesus, o que tem de mais importante na lei? Qual é o maior de todos? O que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração. Ele deixa algum espaço nesse amor aí e não viaja. A palavra que usa lá é ágape. Ele não usa outra, nada humano. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o coração. E qual a quantidade de entendimento? Sim, de toda a tua alma. Toda a tua alma, todo o seu entendimento, com toda a tua força, tudo. E o que mais? E amarás o próximo. Esses dois versículos, eles chegam perto de ser assustadores, mas radicalmente assustadores quando ele fala assim, desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Lei e os profetas é a maneira como ele se referia à Bíblia toda. Ele fala, tira isso e desmonta a Bíblia. Tira isso e não tem mais Bíblia. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De Gênesis a Malaquias, quando ele está falando. Tudo depende disso. Tudo. E quando eu olho para isso, eu tenho que entender o que ele fala para mim no decorrer da lei dos profetas. E a primeira coisa, amor não é, e quando agora eu falo amor, entenda ágape, não é sentimento. Sentimentos são reações que temos na vida para reagir. Emoção, para mover. Nós reagimos sentimentalmente. Lembra quando eu estava falando do medo? Da raiva, da paixão, da tristeza, tudo isso são reações a um mundo hostil. E sentimentos passam ou não? Todo sentimento que não passa é patológico. Você ficou triste e a tristeza não passou, está depressivo. Você ficou com raiva e a raiva não passou, alguém vai te matar ou você vai matar alguém e está preso. Se você ficou apaixonado e a paixão não passou, você vai ficar pobre. Vai se acabar. Tudo passa. E tem que passar. É pobre ou mal afamado. Tem que passar. Amor passa, sim ou não? Sim. Amor passa, sim ou não? Não, o amor jamais acaba. Então não é sentimento. O amor não é sentimento. O amor provoca sentimento. É impossível amar sem se entristecer. Nesse planeta não tem como.
Se você ama, você vai ficar triste. Porque antes de amar, eu me importo comigo, e com as minhas dores, e com as minhas agruras. Mas quando eu começo a amar você, eu vou me importar com as suas dores também, e com as suas agruras. E isso entristece. O amor tem alto custo. Dá para amar sem se enfurecer? Não. A ira de Deus é porque Ele ama. Deus fica irado e furioso contra tudo que ataca o objeto do seu amor. Todo mundo que ama fica bravo. Todo mundo que ama se entristece. Todo mundo que ama se alegra. Se você ama uma pessoa só, se é que isso é possível, agora a gente vai ver se é possível ou não, é tudo pequenininho. Agora imagine nós amando todo mundo. Você vai ficar muito triste. Muito grave. Muito preocupado. Amar é uma atividade de alto custo. Altíssimo custo. E é por isso que o planeta olha para isso e fala assim, ainda não. E aí o mundo não conseguiu se elevar ao padrão do amor, ele laçou o amor e rebaixou. Então tudo virou amor. Por não se elevar ao amor, a humanidade decidiu por rebaixá-lo. Mas isso que a humanidade toda está chamando de amor, na verdade é egoísmo com alto nível de sofisticação. Por quê? Existe amor à primeira vista? A Bíblia define amor como um estado do ser. É um estado, é uma maneira como se vive. A primeira coisa que se rompeu e que desapareceu na vida de Adão foi amor. Amor. Ele olhou para Eva e Eva estava vindo com o fruto na mão. Ele falou, vou perder minha mulher. E amou. E ela falou, não. Eu podia ter perguntado, Eva, eu vou só esperar um pouquinho assim que Jesus chegar. Eu vou conversar com ele sobre o que fazer a respeito e já como. Mas ele não, ele olhou e amou. E falou, vou morrer com essa mulher. Se ela vai morrer, eu vou morrer junto. Olha que história linda. Aí chega Jesus e fala, Adão, o que você fez? Ele puxou Eva, colocou na frente da bala e falou, a mulher que tu me deste. Isso não é uma piada, não. Desapareceu, meu amor. Ele perdeu. O que era uma história romântica no começo, virou uma de acusação depois. A primeira coisa que desaparece no coração humano com o pecado é a sua capacidade de amar. Portanto, eu posso definir conversão em transformar uma pessoa que não ama em uma pessoa que ama. Isso é conversão. É a transformação de um ser que não ama em um ser que ama. Isso é conversão. Conversão não é mudança de roupa, não é mudança de cardápio, não é mudança de acessório, não é mudança de emprego e não é mudança de ideias. Conversão é a transformação radical de uma pessoa que não amava em uma pessoa que ama. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é a lei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Existe amor à primeira vista? Não, porque se você é uma pessoa que ama, você vai amar qualquer pessoa, porque amor, quando se fala disso, não se diz respeito apenas ao que acontece entre você e outra pessoa, se diz respeito ao que acontece com você, para qualquer outra pessoa, porque você é uma pessoa que ama, portanto você está disposto a amar antes de ver qualquer pessoa. Quando foi que Jesus te amou? Antes de nascer. Antes de te ver. Antes. O cristão não ama à primeira vista. Ele ama antes da vista. Porque ele ama. Por isso que Jesus falou assim, se você está amando um amigo e não está amando um inimigo, é porque você não está amando ninguém. Porque amar não é isso. Isso é egoísmo com alto nível de sofisticação. Nós preferimos as pessoas que nos são vantajosas ter por perto. E chamamos isso de amor. Deus falou, não é não. Amar se mede pelo custo. Se você ama, você ama. Portanto, qual que é a luta de Satanás contra você? Você está prestando atenção em mim? Promete que não vai esquecer? A luta de Satanás contra você não é para te colocar numa sarjeta, babando, tendo uma overdose, envergonhado. O que Satanás quer e considera como eficiente para derrotar você e a mim é tornar-nos pessoas que não amam.
Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem de que tipo de gente? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você é uma pessoa que ama a Deus, todos os ataques de Satanás contra você vai redundar em bem para você. Portanto, antes de te atacar, ele tem que fazer você parar de amar. Porque se você estiver amando, qualquer coisa coopera para o bem. José amava Deus, não amava? E olha a zoeira que fizeram com a vida de José. E o que aconteceu? Deu certo. Vai dando certo. Amar é o sentido. Duas coisas, e 2 versos para terminar. Quando a Bíblia define isso, 2 não, 3. Ela diz algumas coisas. Até onde o amor é capaz de ir? O que esse amor é capaz de fazer? O que o amor é capaz de dar pelo outro? Responde aí. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Uma frase de amor em Êxodo. Êxodo 32, 32, o contexto é o seguinte. Moisés está lá, conversando com Deus, e há um carnaval no pé do monte. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo com você. O povo todo vai morrer. O que Deus está fazendo com Moisés? Moisés, eu estou precisando de um intercessor e eu estou provocando você para interceder. E falou, Moisés, vou começar de novo e vou começar com você. O povo todo vai morrer. Qual é a resposta de Moisés? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, o que está escrito aí? Risca. Peço-te do quê? Do livro da vida. Risca-me, peço-te do livro que escreveste. O que Moisés está dando por amor ao povo? Qual vida? A vida eterna. Ele não está dizendo assim, vou morrer por eles e ressuscito no final. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Paulo vai falar a mesma coisa lá em Romanos 9. Ele fala, quisera eu ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O que ele está dizendo é o seguinte, se for necessário que eu troque o meu céu pelo seu, eu troco, mas eu quero que você vá. É isso que ele está dizendo. Ele fala, eu quero muito que você seja salvo. E se pedirem para mim a minha salvação pela sua, eu dou. Eu abri mão do céu. Isso é amor. Agora dizer, eu vou para o céu, se você não quiser ir, problema seu, isso não é amor. Tem até umas musiquinhas antigas, se você não vai... Bem antiga mesmo, né? Se você lembra, eu já identifiquei esse RG. Faz tempo e você sabe. Se você não vai, não me peça de... Não! Isso não é amor. Se você não vai, eu choro. Se você não vai, eu faço tudo para você ir. Isso, é isso que eles estão falando. Quando Adão peca, os anjos do céu falam, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Patriarcas e Profetas, página 65. Os anjos se juntam e falam, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente morra por eles, que a gente vai lá morrer por eles. Os anjos se ofereceram. Onde é que Moisés está? Céu. Uma definição de céu. É um lugar onde você ama profundamente todo mundo e todo mundo te ama. Isso é céu. Isso é céu. Amar. Amar. Portanto, amigo, o que a chuva serôdia vai fazer? Você já ouviu falar de chuva serôdia? A ação sobrenatural do Espírito Santo, potente no final que termina a história. O que a chuva serôdia vai fazer? Ela não vai transformar você em super crente. Porque o fruto do Espírito é amor. Portanto, o que a chuva serôdia vai fazer com a sua igreja é amá-la com tal profundidade que ela tenha coragem de dizer isso para o mundo. E se o mundo, e quando o mundo, e as pessoas do mundo que tiverem a coragem de olhar para alguém que manifestou esse amor por elas e falar, não quero, ele está condenado. Porque condenação não diz respeito ao que as pessoas fizeram em atos, diz respeito ao posicionamento que elas tomaram diante da manifestação de um amor como esse. Todas as pessoas que estarão do lado de fora da cidade santa o estarão, porque diante deles um amor desse tamanho foi manifestado, eles disseram não.
E todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa somente estarão, e não foi pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer, porque diante delas um amor desse tamanho foi manifestado, e elas disseram sim. Portanto, o amor que não salva, condena, mas o amor é o eixo central de toda a história, porque é a maneira como Deus governa o universo. A pergunta que você vai responder no final da história, ou melhor, a pergunta que a geração do juízo responde ao terminar a história, não é sobre brinco, piercing, colar, pulseira, cinema, bateria ou soja. A pergunta que nós respondemos e devemos responder é: você o ama? Porque não necessitamos, nós não, de mais nenhuma mensagem sobre o amor de Deus por nós. Você precisa ser lembrado e deve ser lembrado do amor de Deus por você. Mas até hoje você não sabia que Deus te amava? O que o mundo precisa saber, para que a história termine, é como nós respondemos a esse amor. A cruz está lá para dizer para o planeta que Jesus nos ama. E nós estamos aqui para dizer para o universo que o amamos também. Quando os livros se abrem no tribunal, o que o tribunal quer saber não é o que você fez em relação às suas coisas, mas é o que você está fazendo em relação ao amor que Ele te manifestou. Essa é a pergunta que define. O que o mundo precisa saber hoje não é apenas se Deus o ama. É o que acontece no coração de alguém quando entende que Deus o ama. E agora eu termino. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Jesus chegou para Pedro. E Pedro fala com Jesus, caminhando, depois de terem comido, e Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tradução na linguagem de amanhã. Pedro, Simão Pedro, filho de João. Você lembra do dia que eu cheguei para você e falei assim: Pedro, Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. Lembra disso, Pedro? Sim, Senhor. E você falou assim para mim: Senhor, sabe esses caras aqui, eles todos vão correr. Aí daqui todos corram. Eu não. Você estava falando aquele dia que você amava mais que todo mundo, né? Porque você falou que todo mundo corria e você não. Pedro, você me ama? Depois de ter negado, de ter fugido, de ter falado todos os palavrões que ele conhecia para convencer as pessoas que ele não tinha nada a ver com Jesus. E Jesus caminhando para a cruz, ele para a fogueira. E ele estava lá. Ele fez tudo errado. Depois disso, se você estivesse lá nas sandálias de Pedro, você ia dizer: sim, Senhor, eu te amo. Você diria sim ou não? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas, que sabes que eu te amo. Eu fico pensando: Pedro, eu li o livro, Pedro. Eu vi o que você fez. Sabe o que é interessante? Você lembra que eu falei do grego? O grego usa 4 palavras diferentes, 3 estão na Bíblia. Mas nós só temos amor para tudo isso. Jesus, e que palavra você acha que Jesus usa para perguntar para Pedro? A única que lhe interessa, ágape. E que palavra que Pedro usa para usar para responder para Jesus? Philos. Fica assim, ó. Pedro, você me ama? Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, é o seguinte, se amor é tudo que eu pensei ao seu respeito, podemos conversar. Mas se aquilo que você estava fazendo lá na cruz, naquele dia, naquela madrugada de quinta para sexta e de sexta para sábado, se aquilo lá é a definição de amor, então só tem uma coisa para te dizer: eu te admiro, eu gosto de você, você é meu herói, eu sou seu fã. Eu olho e não vejo ninguém que consegue fazer as coisas que tu faz. Eu gosto muito de te ouvir, eu gosto muito quando você me ouve, eu gosto muito quando você chega e faz as coisas incríveis que faz. Meu coração arde quando eu penso nessas coisas. Eu te admiro, eu gosto muito de ti. Mas se aquilo lá é amor, o que eu sinto eu não posso falar que é. Gosto mesmo. O senhor fala o negócio demais, assim. Pegou o marmitex do menino e todo mundo comeu. Os fariseus chegaram com uma pergunta atravessada e saíram envergonhados. Senhor, eu te tenho em alta conta, mas eu não posso chamar o que eu sinto de amor
se aquilo que o senhor estava fazendo é amor. Porque no dia que você estava provando que eu era teu, eu estava fazendo o contrário. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Ele falou: você sabe todas as coisas. E que palavra você acha que ele usa? Ele não ousa falar com Jesus na mesma palavra, ele usa: filho do Senhor. Eu gosto muito, muito. Mas não é a mesma coisa. Versículo 17. Por que você acha que Pedro se entristece? Para ele perguntar pela terceira vez. Se você bater o olhinho no texto grego, Jesus usa a mesma palavra que ele. É como se fizesse assim: é isso aí, Pedro, que você tem para me dar? Fala isso aí. É isso aí. Jesus caminha pelos nossos corredores. Ele entra no seu carro. Ele te acompanha. Ele sussurra no seu ouvido: você me ama? Aí antes de você responder, pense no seguinte: você o ama comparado a quê?